Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. Milhares de manifestantes protestam em frente à Câmara Municipal para pedir a aprovação do Plano Diretor de São Paulo, que está sendo discutido pelos vereadores. Segundo a Polícia Militar, cerca de 1.000 pessoas se concentram aqui em frente à Câmara Municipal. Eles bloquearam os dois sentidos do viaduto Jacareí, no centro da capital paulista, o que prejudicou bastante o trânsito nas imediações. Os manifestantes são ligados a movimentos sociais e pressionam os vereadores para que aprovem logo o plano diretor aqui na casa. Pelo texto, serão criadas novas áreas para a construção de moradia popular, onde atualmente há ocupações. Na semana passada, um protesto semelhante pelo mesmo motivo, aqui em frente à Câmara dos Vereadores, terminou em confusão, com a polícia usando inclusive gás de pimenta. E o governador Geraldo Alckmin e o prefeito Fernando Haddad participaram hoje da inauguração de uma das obras viárias prometidas para o entorno do estádio do Itaquerão. A passagem subterrânea na Radial Leste faz parte do pacote de obras viárias no entorno do Itaquerão e que devem ser entregues antes da abertura da Copa do Mundo no dia 12 de junho. Chamada de Mergulhão, a passagem fica em frente à estação Itaquera do metrô e do estádio do Corinthians. Para Alckmin, o trânsito na região deve melhorar, já que vários cruzamentos e semáforos foram eliminados. Aqui tinha um semáforo, aqui em cima, parava a Radial Leste para o trânsito local. Então, você interrompia a Radial Leste para poder passar de um lado para o outro. Agora, com o túnel, vai direto. E em cima, continua o trânsito local. E um ônibus foi incendiado na madrugada desta terça-feira em Jundiaí, interior de São Paulo. As chamas atingiram a entrada de 3 casas e cabos da rede elétrica. De acordo com o motorista, ninguém foi agredido ou mesmo ficou ferido com a ação dos criminosos que fugiram. A polícia irá investigar se a ação tem relação com a apreensão de 7 traficantes durante uma operação contra o tráfico de drogas na cidade. E o secretário da Administração Penitenciária, Lourival Gomes, afirmou hoje que o governo irá pedir à Justiça para que Marco Camacho, o Marcola, apontado como chefe da facção que age dentro e fora dos presídios paulistas, fique no regime disciplinar diferenciado por 1 ano, tempo máximo permitido pela legislação. Marcola foi mandado para o RDD em Presidente Bernardes no dia 11 de março, depois da descoberta de um plano de fuga, com o objetivo de libertar líderes do PCC. Mas um mês depois, a Justiça determinou o retorno dele para a Penitenciária 2, de Presidente Venceslau. De acordo com a decisão, o fato de haver indícios da existência do plano não é suficiente para determinar a internação de Marcola no regime disciplinar diferenciado. No RDD, o preso fica dentro de uma cela individual 22 horas por dia, sem direito a noticiário, visitas íntimas e com apenas 2 horas diárias de banho de sol. E o Ministério do Trabalho promove um novo mutirão para que os haitianos que têm chegado a São Paulo possam tirar a carteira de trabalho. Algumas empresas já estão procurando aqui a paróquia para oferecer abrigo e também emprego para os haitianos. O problema é que muitos não têm a documentação, o que inviabiliza essa contratação. Hoje vai ser feito um mutirão para que eles possam tirar a carteira de trabalho. Superintendente, como é que vai ser esse trabalho e até quando ele vai? Olha, a carteira de trabalho é uma coisa séria no Brasil. Nós não podemos tirar a carteira de trabalho de qualquer jeito. Os pessoal tem que sair daqui, tem que ir lá no Ministério, tem que ser cadastrado, porque isso tem implicações até na Previdência Social. E aí nós vamos entregar a carteira de trabalho ainda hoje, mas tem que ser feito lá no Ministério do Trabalho. Qual que é o documento básico aí que eles precisam ter para dar a entrada nesse documento? Eles têm que ter o visto de permanência ou visto provisório dado pela Polícia Federal. Essa é uma situação que pegou, né, todas as autoridades de surpresa, né? O senhor acha que esse é um primeiro passo para tentar resolver a situação crítica dessas pessoas? Eu acho que o primeiro passo, a carteira de trabalho realmente é o primeiro passo. Tem muitas empresas que vêm procurar, umas boas e outras vêm porque tem mão de obra barata e quer super explorar essa mão de obra, que é trabalho escravo. Não podemos permitir isso. E vamos agora com as informações do trânsito. A capital registra neste momento 91 quilômetros de congestionamentos.
Começamos pela Marginal Tietê. O motorista até que desenvolve uma boa velocidade para o horário ali na saída da Carvalho Pinto, na direção da Castelo Branco. Essa câmera aí é na altura da Ponte Aricanduva. Outro ponto da Marginal agora, na altura da Ponte da Vila Guilherme. Trânsito carregado ali para o motorista que vai no sentido da Ayrton Senna. Agora a Avenida Paulista, na altura do MASP. Movimento bem intenso, tanto no sentido Paraíso como no da Consolação. Agora a ligação leste-oeste, à direita para quem vai acessar o elevado, trânsito fluindo. À esquerda para quem vai no sentido da Radial Leste, trânsito já mais carregado. E na Avenida dos Bandeirantes, movimento bem intenso ali no trecho, já quase chegando na Rua Funchal e no acesso à Marginal Pinheiros. E pela primeira vez em sua história, o sistema Cantareira atingiu a casa dos 10% de sua capacidade. Nesta terça-feira, o nível chegou a 10,9%, mais um recorde. Em 29 de abril do ano passado, a situação do Cantareira, que abastece boa parte da região metropolitana de São Paulo, era muito diferente. O reservatório computava 63% de volume útil de água. Desde o dia 17 de março, a Sabesp realiza obras emergenciais para retirar água do fundo dos reservatórios do sistema. O chamado volume morto poderá abastecer a Grande São Paulo por 4 meses e deve começar a ser usado entre julho e agosto. E São Paulo teve recorde de frio. A cidade amanheceu com termômetros marcando apenas 12,1 graus. Apesar das baixas temperaturas, o dia seguiu aberto, sem nenhuma gota de chuva, céu azul e temperaturas amenas. Vamos ver como fica o tempo amanhã? A expectativa é de que a capital paulista registre mais um recorde de frio na madrugada. A massa de ar seco de origem polar continua mantendo o tempo firme, sem expectativa de chuva. Ao longo do dia, com o predomínio de sol, a temperatura sobe e faz até um pouco de calor no interior. Máximas de 28 graus em Presidente Prudente e de 29 em Presidente Bernardes. Na região de Ribeirão Preto, a máxima chega aos 28 graus, mas faz frio na madrugada, mínima de 13. E há risco de geada na Serra da Mantiqueira. E a Grande São Paulo e o Vale do Paraíba podem amanhecer com nevoeiro. Mínima de 9, máxima de 23 graus em São José dos Campos. Aqui na capital podemos ter um recorde de frio, 11 graus. Durante a tarde não faz mais que 24. Na quinta, feriado, a máxima prevista é de 25. E na sexta-feira a nebulosidade aumenta e a máxima não passa dos 24 graus. Termina amanhã o prazo para o envio da declaração do Imposto de Renda 2014. Como de costume, muita gente deixou o acerto com o leão para a última hora. Até às 11 horas da manhã desta terça-feira, 20,7 milhões de contribuintes já haviam entregue a declaração de imposto de renda de pessoa física 2014. De um total de 27 milhões de pessoas, como sempre, ainda faltam muitas entregas. São cerca de 7 milhões de pessoas que deixaram para os últimos dias. E estes contribuintes têm hoje e amanhã para fazer essa entrega sem pagar multa. Nestas horas, claro, surgem muitas dúvidas ou faltas de documento. Para ajudar o contribuinte, o posto da Receita Federal está fazendo um atendimento para tirar as dúvidas sobre o preenchimento da declaração. Aqui em São Paulo, na Rua Luiz Coelho 197, o posto funciona das 7 horas da manhã até às 7 da noite. Lembrando que o contribuinte deve chegar até às 6 da tarde para pegar uma senha para o atendimento. Aqui no posto, as principais dúvidas, por incrível que pareça, ainda são com relação a quem deve ou não fazer a declaração. Espólio, dependentes e também ganhos de capital estão entre as principais questões. E faltando pouco mais de um mês para a Copa do Mundo, o futebol já começou a reunir estrangeiros em campo aqui em São Paulo. A chamada Copa Gringos reúne jogadores de futebol amador de diversas nacionalidades. Em São Paulo, os estrangeiros já estão em campo. O torneio reúne 24 equipes de diferentes países que estão disputando a primeira Copa Gringos. Os japoneses estão animados, porém permanecem realistas. Nosso time ainda não é bom, ele está mais ou menos. Está mais ou menos? É, mais ou menos sim. Não é muito bom de futebol ainda? Ainda não. Tem que aprender, mas... Tem executivos de grande empresa, tem desempregado, tem estudante, tem refugiado político. Foi de Stephanie a ideia de criar o Campeonato Gringo, um francês apaixonado por futebol que há 7 anos vive em São Paulo.
Ele conta que usou as redes sociais e teve a ajuda do consulado da França para fazer contato com representantes de outros países. Mas que em certos casos foi preciso sair por aí para procurar os estrangeiros. Fui lá, colei cartazes nos bares do centro, porque eu sei que várias comunidades de africanos estão lá. Encontrou times africanos lá? Tem 3 times africanos, Nigéria, Camarões e Congo. Mas teve nacionalidade que não deu para encontrar um time inteiro. O jeito foi juntar suíços e austríacos na equipe alpina, egípcios, turcos e irlandeses no time Esperanto. E para acrescentar um pouco de ginga nesse futebol, cada time pôde convocar 2 brasileiros. O paulistano Cláudio faz parte desse reforço. Há algum tempo, ele convive com o grupo de italianos, com quem já jogava bola. Eles tiveram a oportunidade de chamar 2 brasileiros e eu fui convocado entre esses 2. Era um amigo nosso e ele queria jogar, a gente estava jogando, estava super bem e chamamos ele. Mas chamaram porque ele é amigo ou porque ele joga bem? Não, os 2, só craque brasileiro. O time vencedor só será conhecido às vésperas da Copa do Mundo, em 8 de junho. Mas a equipe chinesa, desde já, esbanja confiança. Mas os chineses no Brasil sabem jogar? Não, os chineses no Brasil sabem. Você sabe? Eu sei mais ou menos. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com Gazeta Esportiva.